Fala galera, é um prazer imenso compartilhar conhecimento com todos vocês. É sempre uma satisfação imensa estarmos aqui transferindo um pouco do que a gente aprende, assim como vocês também trazendo os seus comentários, as suas sugestões e críticas. Assim vamos construindo o conhecimento. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para aqueles que estão pela primeira vez ou que já vêm nos acompanhando e que ainda não se inscreveram em nosso canal, por favor, se inscrevam, faça com que o impulsionamento dessas videoaulas cheguem até as outras pessoas. Deixando o seu like, faz com que o algoritmo do YouTube e das outras redes sociais impulsionem este material para as pessoas da sua rede de contato que tenham este mesmo interesse. Sem mais, queríamos apresentar na aula de hoje documentações em R, em o entendimento sobre as estruturas básicas de um arquivo .rmd, isto é, em R Markdown. Na aula passada falamos do arquivo Markdown, que é uma espécie de linguagem tipográfica em que tratamos, assim como existe nas linguagens HTML, dentre outras, para a criação de páginas web. Nós vamos agora, com este recurso e o pacote R Markdown, que nós já instalamos na primeira aula, ensinar para você o potencial com que existe desses arquivos .R Markdown, do qual o output desses arquivos pode se estender a diversos outros tipos de documentos que nós vamos ver ao longo desse curso. Sem mais, vamos para a nossa tela de apresentação e nós vamos aqui no nosso RStudio. Lembrando que nós mostramos para vocês as ferramentas que nós precisávamos na aula anterior. Caso vocês tenham alguma dúvida, vamos deixar aqui no card, sempre no início das videoaulas, o que aconteceu na aula anterior. Vai lá dar uma revisitada para dar sequência a esta videoaula. O que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos abrir um arquivo .rmd. Vamos lá. Aqui, em File, nós vamos entender em New File. Aqui, inicialmente, nós temos uma outra estrutura muito interessante, que é o quarto. Mas antes de entrarmos no quarto, vamos entender todas as condições que nós temos em R Markdown. E depois vamos vendo as potencialidades que outros arquivos podem nos propor quanto à questão de documentações em R. Então, aqui no arquivo R Markdown, que é justamente com a extensão .rmd, nós vamos dar um título. Então, nós vamos colocar aqui, vou colocar aqui arquivo R Markdown. Então, o título o autor, Ben David. E aqui nós vamos deixar com o formato de output sendo realmente em HTML. Então, vamos aqui simplesmente dar o OK. E agora nós vamos ter o nosso primeiro documento. Antes de nós chegarmos aqui, vamos salvar este documento. E este documento nós vamos salvar lá no nosso disco rígido C. Eu tenho aqui um arquivo, um diretório já pronto para ele, que é docr. E aqui nós vamos colocar aula R Markdown, RMark. E vamos salvar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Que uma vez salvo, aqui ele não vai mostrar para mim, porque eu não estou especificamente no diretório. Vamos ver aqui. Disco rígido C, docr. Open. Pronto. Veja que a extensão do meu arquivo aqui é .rmd. Observam? Então, diferentemente do Markdown que nós tínhamos anteriormente, nós tínhamos um arquivo Markdown em que
o output dele especificamente com uma sintaxe mais simples de escrita, sem tags especificamente, como existe em HTML, a gente conseguia fazer uma escrita mais elegante para uma página web. Mas não só para uma página web, a gente conseguia exportar para um PDF, dentre outras coisas. Claro que o objetivo daquela primeira aula, de fazer a introdução ao Markdown, não era expor o Markdown especificamente, mas o R Markdown. Então, o nosso norte para tudo que nós vamos fazer vai se basear no arquivo .rmd e daqui nós vamos renderizar para os arquivos que desejarmos, dentre as possibilidades que nós teremos. Então, a ideia básica do que teremos aqui em um arquivo Markdown são 3 estruturas básicas. Então, eu vou diminuir aqui um pouco para nós visualizarmos melhor. Então, nós queremos, antes de apresentar para vocês, nós já queremos renderizar esse material e para que a gente possa discutir posteriormente. Veja que aqui eu tenho apenas um arquivo .rmd. Eu vou usar o botão Knit e ele vai fazer a renderização para um arquivo em HTML, dessa estrutura aqui. Então vamos lá para que nós possamos entender a visão geral de um arquivo RMarkdown. Então veja que aqui no arquivo RMarkdown nós temos uma escrita básica em HTML, em que aqui em nenhum momento apareceu para mim esses quadrinhos aqui com o resultado de speed, velocidade e distância, me dando as estatísticas descritivas, o resumo desse conjunto de dados. Aqui em nenhum momento, se nós lembrarmos da aula anterior, eu fiz chamada para a exposição de uma imagem, do qual acontece aqui em RMarkdown. E vocês vão ver que muito mais coisas poderão ser possíveis em um arquivo especificamente como esse. A primeira ideia que nós temos que ter de um arquivo RMarkdown é composto por 3 estruturas. A primeira estrutura é o que nós vamos chamar de cabeçalho. Nós vamos ter uma aula específica para entendermos porque a linguagem do qual está o cabeçalho é o que nós chamamos IAML. Ela é delimitada sequencialmente por 3 traços iniciais, finalizando com 3 traços iniciais. Isso daqui é o que nós chamaremos de cabeçalho. O que é que representará o cabeçalho? O cabeçalho é onde estará todas as instruções básicas do qual nós queremos para uma composição, uma renderização básica de um arquivo, como, por exemplo, qual o output que eu quero desse arquivo? Aqui está me delimitando, HTML. Qual o título do meu arquivo? O autor, a data, bem como qualquer outra coisa que vai alterar a diagramação de como estará a disposição desse arquivo, tudo será feito aqui no cabeçalho. Primeira estrutura. Segunda estrutura que nós temos num arquivo RMarkdown é o corpo desse arquivo. E o corpo desse arquivo estará delimitado com o que não estiver no cabeçalho. Então, tudo que não estiver no cabeçalho é o que nós chamaremos de corpo do arquivo. É tudo isso aqui, tudo isso é o que nós chamamos de corpo de arquivo. No corpo de arquivo é onde estará todo o texto, bem como uma outra estrutura que nós temos no arquivo RMarkdown, que é os códigos. Então, os códigos estarão delimitados por um ambiente que a gente chama de chunks, que seria, vamos pensar assim, como blocos. Aqui eu digo, isso daqui é linguagem de código. O que não estiver aqui no corpo do texto é linguagem de texto.
Então, vocês vão observar que aqui, por exemplo, eu estou usando, dentro desse chunk, que é delimitado por aspas invertidas, 3 aspas invertidas, tanto inicialmente quanto o fechamento desse chunk, ou desse bloco. E aqui, nas chaves, eu delimito qual que será a linguagem do qual estará dentro desse chunk. Aqui eu estou dizendo, ó, o que eu estou escrevendo dentro desse chunk é linguagem R. O que aparece aqui posteriormente é o que a gente chama de labels, que é como se fosse rótulos apenas para esses chunks. Existem argumentos a mais que nós poderemos inserir dentro dessas chaves para, por exemplo, definir, sei lá, tamanho de fonte, dentre outras coisas, ou eu quero que mostre o código e o output. Não, eu quero que mostre apenas o output. Não, eu estou querendo apenas explicar o código, não precisa mostrar o que tem na compilação desse arquivo. Tudo isso a gente vai conseguir delimitar aqui. Perdão. A gente vai conseguir delimitar aqui, ó, dentro dessas chaves. Tranquilo? Feito isso daí, nós vamos ainda mais pensar da seguinte forma. Então, nós temos as 3 estruturas básicas, que é o cabeçalho, que é o corpo do texto e também o código. Veja que o que acontece aqui, ó, é diferente do que acontece aqui, ó. Summary e bem como o output do que ocorre nesse código. O que é mais fantástico é que aqui eu posso escrever chunks com linguagem R, com linguagem Python, com linguagens das mais diversas possíveis e compilar tudo isso ou renderizar tudo isso em um único arquivo. E esse arquivo ele pode ser HTML, aqui eu posso escolher outras opções, ó, em PDF, nós podemos renderizar ele em arquivo de Word, dentre outras opções. A base são esses 3. Então, isso daqui, a partir desse norte de arquivo, é que nós poderemos documentar. E aí, o que vai acontecer é que, com o auxílio de outros pacotes, cuja base é o pacote R-Markdown, nós poderemos ambicionar e dizer assim, vou criar uma página web, vou criar um blog, vou criar uma apresentação em dashboard, utilizando o Chime vinculado com o R-Markdown, ou vou criar documentos que está dentro da minha criatividade e dos mais diversos possíveis. A base será o arquivo RMD. Pode ter outras vertentes com outros pacotes? Pode, mas a base vai ser essa. A ideia básica de entendimento sobre a linguagem Markdown, para que nós vamos escrever textos em negritos, itálicos, fazer seções, subseções, vai seguir a mesma ideia. E também é a estrutura básica que nós temos que ter da compreensão de um arquivo .rmd, R-Markdown. Cabeçalho, corpo e código. Beleza? Diante disso, espero vocês para as próximas aulas, que aí nós vamos esmiuçar cada uma dessas 3 estruturas e depois indo a composições e criações de documentos dos mais diversos possíveis. Vejo vocês nas próximas aulas e lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!